Por que ele chama transitivo? Ele transita. Então, ó, você tem os verbos transitivos diretos. E aí, nós vamos ficar bem familiarizados. A partir de agora, você vai chamar de VTD. Álvaro, o que é VTD? Verbo transitivo direto. Então, ó, por que ele chama transitivo? Porque ele transita. Vem cá. Transita o quê? Você tem o sujeito, você tem o verbo transitivo, tá? E você tem o objeto. Olha a parada, galera. Vem cá. Então, por que ele chama verbo transitivo? Porque ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Por isso que ele chama transitivo, transitividade. O verbo transita, mas transita entre o sujeito e o objeto, tá? Verbo transitivo tem que ter objeto, porque ele transita. Então, ó, se for transitivo direto, então é porque ele transita entre o sujeito e o objeto direto. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. VTD, falou, galera? Como assim, Álvaro? Como assim? Vamos lá. E aí você tem os verbos transitivos indiretos. De novo, verbo transitivo indireto, por que transitivo? Porque ele transita, de novo, ele transita entre o sujeito e o objeto. Então você tem um VTI. Vamos ficar, íntimos deles. A partir de agora é VTD ou VTI, tá, galera? VTI. Álvaro, o que é VTD? Verbo transitivo direto, pô. VTI. Então, lá, por que ele é transitivo? Porque ele transita sujeito, verbo transitivo indireto, e você vai ter um objeto indireto, claro, facinho pra caramba. E aí você tem os verbos transitivos diretos e indiretos. Esse verbo que é transitivo direto, ó, você vai pôr aqui, ó, VTDI. Ele é verbo transitivo direto e indireto, ou seja, gente, o verbo que é transitivo direto e indireto, ele é um verbo bitransitivo. Bitransitivo. O que é bitransitivo? Ele tem dois objetos. Tá? Ele é um bitransitivo. Ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Então você vai ver agora. Então, ó, na manha, gente. Ó, pega aqui esse exemplo, gente. Elas leram um livro interessante. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? Verbo ler. E aí você já pensa, peraí, verbo ler? Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê algo. Quem lê, lê alguma coisa. Ó, esse verbo, galera, ele transita, tá? Porque quem lê um livro interessante? Elas. Então você tem que, ó, elas é o sujeito, leram é o verbo, e quem lê, lê alguma coisa. Um livro interessante é o objeto. Então esse verbo é transitivo, né, Alvo? É, porque ele transita entre o sujeito e o objeto, galera. Elas leram alguma coisa. Então, elas leram alguma coisa. Você vai chamar isso aqui de verbo transitivo direto, por quê? Porque quem lê, lê alguma coisa. Automaticamente, um livro interessante é o objeto direto. Mas por que direto, galera? Quem lê, lê algo. Não pede a palavrinha chamada preposição. Olha que facinho, gente. Então, ó, verbo transitivo direto, o verbo ler. O verbo ler sempre é transitivo direto. Quem lê, lê algo. Tá? Eu li um livro, eu li uma revista, você lê as perguntas, eu leio a mente das pessoas. Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê alguma coisa. Nós gostamos de música eletrônica. Olha, o verbo gostar já é diferente. Dá uma olhada, gente. Quem gosta é o verbo gostar, não é? Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de. Ó, essa preposiçãozinha já indica que esse verbo não é transitivo direto. Ele não é direto. Tem uma preposiçãozinha no meio. Então, ele é um transitivo indireto. Nós é o sujeito. Agora, quem gosta, gosta de. Verbo transitivo indireto. Álvaro, por que é transitivo indireto? O verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma palavrinha chamada preposição. Vocês vão ver, você não vai errar nada, gente. De música eletrônica, automaticamente, é o objeto indireto. Então você tem sujeito, verbo transitivo indireto. Por que indireto, Álvaro? Porque o verbo transitivo indireto ele só funciona com uma preposição. Então, peraí, Álvaro, vamos fazer o seguinte. Ó, agora, antes da gente ir para frente. VTD
É um verbo transitivo direto. Não tem preposição, certo, galera? VTI. Álvaro, o que é o VTI? Ó, você vai pôr agora. Verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com uma preposição. Então, por exemplo, ó que lindo, galera. O verbo é desconfiar. Eu desconfio, você desconfia, todo mundo desconfia, ninguém desconfia, todo mundo desconfia. Quem desconfia, desconfia de alguém. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. O verbo desconfiar é um verbo transitivo indireto. Porque se você desconfia de alguém. Você desconfia de alguma coisa. Ah, tal. Acreditar. Eu acredito, você acredita, todo mundo acredita, ninguém acredita. Você acredita, Álvaro? Acredita. Você não acredita, tá? Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma preposição. Ah, tá, Álvaro. O verbo é concordar. Eu concordo, você concorda, todo mundo concorda, ninguém concorda. Ah, você concorda? Concordo, tá. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. O verbo concordar é um verbo transitivo indireto. Sempre. Por que, Álvaro? Porque ele só funciona com uma palavrinha chamada preposição. Ah, tá, Álvaro. Então, peraí. De, em, com, tá. Vem cá. Tudo quanto é preposição? Tudo quanto é preposição. Ó, vem cá. Ó que lindo, ó. O verbo é referir-se. Eu me refiro, você se refere, todo mundo se refere, ninguém se refere. Quem se refere a algo? Não. Quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se é transitivo indireto. Olha que facinho, galera. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora vem cá. VTD, verbo transitivo direto. O verbo é vender. Eu vendo, você vende, todo mundo vende, ninguém vende. Quem vende, vende alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Ah, o verbo é construir. Eu construo, você constrói, ninguém constrói, todo mundo construiu. Quem constrói, constrói alguma coisa. Ah, tá. O verbo é comer. Eu como, você come, todo mundo comeu, ninguém comeu. Ah, você comeu hoje, comeu. Quem come, come alguma coisa. O verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto direto, ou seja, sem preposição. Agora, o verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma preposição. Ai, que lindo, galera. Como é que você vai errar isso aí, cara? Muito bem, né, gente? Não é legal? Nem começamos ainda, hein? Dá uma olhadinha nessa primeira frase. Elas é o sujeito, leram é o verbo. Quem lê, lê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então ele vai precisar de um objeto direto. Por que ele é transitivo, Alma? Porque ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Transitivo é que transita, por isso chama transitivo. Transita entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Ou seja, transitivo tem que ter objeto. Muito bem. Olha a segunda frase. Nós gostamos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nós confiamos. Quem confia, confia em alguma coisa. Nós concordamos. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque ele só funciona com a preposição de. E ele é transitivo por quê, Álvaro? Porque ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Transitivo é que transita entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Terceira frase vai vindo, galera. Olha que lindo. Ele deu um presente ao pai dele. Ah, Álvaro, mas ele deu um presente ao pai dele, mano. Não interessa, dá uma olhada nessa frase. Alguém nessa frase deu alguma coisa. Olha o verbo dar aí, gente. Quem dá, dá alguma coisa. Então vem cá, pessoal, presta atenção. Ó, o verbo, por enquanto, ó, verbo dar. Quem dá, VTD, ó. Quem dá, dá alguma coisa. Objeto direto. Olha que lindo, ó. Quem dá, dá algo. Certo? Mas não para por aí, galera. Porque se você dá alguma coisa, você dá alguma coisa para alguém. Você dá alguma coisa a alguém. Ou seja, ele precisa de dois objetos. Algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem dois objetos. Quem dá, dá algo, mas dá algo a alguém. Fechou. Vem cá, galera. Ele deu o quê, Álvaro? Um presente. Objeto direto. Então, não. Então, se ele deu um presente, ele deu alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, Álvaro? É. Mas não acabou. Ele deu um presente
ao pai dele. Objeto indireto. Por quê? Porque agora você tem uma preposição. Ó. Ele deu um presente para o pai dele. Ele deu um presente ao pai dele. Você tem um objeto sem preposição e um com preposição. Então esse verbo galera é bitransitivo. Marca aí. Verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Agora, e se fosse oferecer? Mesma coisa, dá uma olhada, gente. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, ó, ele ofereceu um presente ao pai dele. Oferecer. Emprestar, emprestar. Quem empresta, empresta algo a alguém. Ah, tá. Olha que louco. Ah, então aqui, ó, o verbo dar, galera, quem dá, dá algo a alguém. Então esse é um verbo transitivo direto e indireto. Em especial hoje nós vamos estudar sobre os tipos de verbo. E lembre-se, o verbo ele possui 5 letrinhas, o nome verbo. E ele possui 5 letras exatamente por quê? Porque são 5 possibilidades de transitividade de um verbo. Ou um verbo é intransitivo, ou um verbo é transitivo direto, ou um verbo é transitivo indireto, ou é um verbo transitivo direto e indireto, e ainda o chamado verbo de ligação. O verbo intransitivo é aquele verbo que possui um sentido completo. Galera, como ele possui um sentido completo, lembre-se, basta você usar esse verbo e o sujeito. Exemplo, quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, hoje eu estou com 97, mas quando eu tinha 8 anos aí por aí, eu lembro que tinha um desenho chamado Família Dinossauro, um filme. E o pai, o chefe de família, chegava lá e dizia, querida, cheguei. Quando ele dizia, querida, cheguei, não precisava dizer mais nada. A esposa dele não perguntava, chegou com quem? Chegou de onde? Chegou que horas? Não, querida, cheguei. O verbo tinha sentido completo. O verbo intransitivo é exatamente aquele verbo que possui um sentido completo em si. Observe essa outra frase aqui. Os meus pais viajaram. Ao dizer os meus pais viajaram, você entende essa frase aí, ó, porque o verbo viajar, quem viaja, viaja. Eita, Rodrigo viajou. Pronto. Não precisa dizer para onde, com quem, volta quando, isso aí já é curiosidade sua. O que importa é que os meus pais viajaram. Verbo intransitivo. Beleza? Há um tipo de verbo intransitivo chamado verbo intransitivo circunstancial. Esse verbo intransitivo é um verbo que não é intransitivo, mas que em algumas circunstâncias ele pode ser intransitivo. Um exemplo, se eu dissesse assim, olha, Ana está em casa. Ao dizer Ana está em casa, este verbo está aqui é um verbo intransitivo circunstancial. Por quê? Normalmente o verbo estar é um verbo de ligação. Só que nessas circunstâncias, ele vem acompanhado aqui de uma ideia de lugar. Ele vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Então esse verbo é chamado de verbo intransitivo circunstancial. Por isso que eu gosto de explicar que o verbo intransitivo ele tem sentido completo, entre aspas. Mas ele é facilmente diferenciado do chamado verbo transitivo direto. Porque para o verbo transitivo direto, você tem que fazer as perguntas: o que? Ou então, quem? Quando você fizer as perguntas, o que? Ou então, quem? Aí você terá como resposta um objeto direto. E, consequentemente, um verbo será um verbo transitivo direto. Olha essa frase, galera. Galera, olha essa frase aqui. Marcos abriu a porta. Qual é o verbo da frase? Abriu. Quem é que abriu? Marcos. Marcos é o sujeito desta oração. Abriu a porta é o predicado. Tudo isso é o predicado. Mas vamos focar no verbo. Marcos abriu o quê? A resposta que você tem é a porta. Logo, este verbo é um verbo transitivo direto. Porque fazendo a pergunta o que, a resposta que você tem é o objeto direto.
Galera, olha essa outra frase daqui. Sandro namora Adriana. Nesse momento você deve estar pensando, Rodrigo, essa frase está errada. Não é Sandro namora com a Adriana, não. Não. Errado é com a preposição. Quem namora, namora alguém. E aqui eu vou aproveitar para contar um segredo para vocês. 50% dos verbos da língua portuguesa são chamados verbos transitivos diretos. Anota isso aí, por favor, que isso é muito importante. 50% dos verbos na língua portuguesa são verbos transitivos diretos. Eu contei, inclusive, um a um cada um dos verbos, todos eles, para chegar a essa conclusão. Os outros verbos são ou intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, ou de ligação. Então, se você tiver em dúvida sobre a transitividade do verbo, pode apostar, é transitivo direto. Sandro namora Adriana. O verbo é esse. Quem é que namora? Sandro. Sandro é o sujeito. Sandro namora quem? Adriana. Objeto direto. Logo, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Entendeu aí? Um outro verbo, que inclusive caiu em concurso recentemente. O atraso implica multa. Rodrigo, não é o atraso implica em multa, não? Não. O verbo implicar é um verbo transitivo direto também. Então, quem é que implica? O atraso. Sujeito. O atraso implica o quê? Multa. Objeto direto. O verbo implicar, portanto, é um verbo transitivo direto. E há vários outros verbos transitivos direto que a gente acha que não é transitivo direto. Exemplo, o verbo pisar. Não pise na grama. Incorreto. A forma correta é não pise a grama. E agora nós vamos falar sobre o verbo transitivo indireto, transitivo direto e indireto e o verbo chamado de verbo de ligação. Mais uma vez, um macete para vocês. Basta você lembrar, o verbo transitivo indireto, deca. Lembra desse macete? Verbo transitivo indireto, deca. O que é isso, Rodrigo? Deca. São as perguntas que você vai fazer para achar o objeto indireto. De que? De quem? Em que? Em quem? Em quem? Com que? Com quem? E a que? Só para você ter uma ideia, a quem? Essas são as perguntas do objeto indireto. Para achar o objeto indireto, deca. De que, de quem? Em que, em quem? Com que, com quem? E a que, e a quem? Exemplo. Eu preciso de você. Galera, fala para mim. Qual é o verbo desta frase? Preciso. Quem é que precisa? Eu. Eu preciso de quê? De você. De você é o objeto indireto. Perceba que ele é chamado de verbo transitivo indireto porque ele é ligado indiretamente por meio de uma preposição. Eu não posso dizer eu preciso você. Pelo contrário, eu preciso de você. Essa preposição do objeto indireto, ela é obrigatória. Outro verbo, confiamos em Deus. Quem é que confia? Nós. Nós confiamos em quê? Ou em quem? Em Deus. Objeto indireto. O verbo precisar, verbo transitivo direto, indireto. O verbo confiar, verbo transitivo indireto. Simpatizar. Simpatizei com Rafaela. Quem é que simpatizou? Eu. Eu simpatizei com quem? Com Rafaela. O verbo simpatizar também é um verbo transitivo indireto. E para fechar, um verbo que muitas pessoas erram é o verbo assistir. Você não pode dizer, por exemplo, eu assisti um vídeo de Rodrigo. Não, eu assisti a um vídeo de Rodrigo. Quem assiste não assiste um filme. Quem assiste, assiste a um filme. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, assistimos ao filme. Rege a preposição. Pede a preposição. A outra possibilidade de verbo é o chamado verbo transitivo direto e indireto. Normalmente as perguntas que você faz são: o que, a quem,
O que? A quem? Com essas perguntas aqui, ó, o que? A quem você acha o objeto direto e o objeto indireto. Observa aqui, olha só, olha que sensacional. Olha esta frase. Os homens deram os livros aos meninos. Qual verbo? Deram. Quem é que deu? Os homens. Os homens consiste no sujeito. Os homens deram o quê? Os livros. Objeto direto. E deram a quem? Aos meninos. Objeto indireto. Ou seja, esse verbo é o chamado verbo transitivo, direto e indireto. E aí, ó, para fechar o chamado verbo de ligação. Meu querido aluno, se você pegar uma gramática e for estudar verbo de ligação, ele vai dar uma lista de verbos para você decorar. Os verbos de ligação são os verbos ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, tornar-se, enfim, uma infinidade de verbos lá. Eu vou lhe ensinar de uma forma bem prática, bem objetiva. O que é um verbo de ligação? São os verbos ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Mas lembre-se, todo verbo de ligação obrigatoriamente possui um predicativo, que esse predicativo é uma qualidade. Olha essa frase, Maria anda estressada. Aqui, ó, Maria anda estressada. Qual verbo? Anda. Quem é que anda? Maria, sujeito. Observe que ao invés de dizer Maria anda estressada, eu poderia dizer Maria está estressada. Logo, esse verbo andar é chamado de verbo de quê? De ligação. Verbo de ligação. E estressada é uma o quê? Qualidade de Maria, ou seja, estressada é um predicativo do sujeito. Olha a frase abaixo. Você é linda. Qual verbo daqui? É. Quem é que é? Você. É linda. Linda é uma característica do sujeito. Portanto, característica é um predicativo. Ao substituir-se a forma verbal destacada na frase, tudo o que não puder contar como faz, não faça. Pela forma do verbo ir, flexionado no modo e no tempo correspondentes, tem-se vai, for, irá, vá ou fosse. Bom, pessoal, eu dei algumas dicas para vocês na questão número 1, como reconhecer os tempos no indicativo, com palavrinhas, antigamente, atualmente, ontem. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês como reconhecer os tempos, errei a cor aqui, como reconhecer os tempos no modo subjuntivo. Subjuntivo na língua portuguesa só tem 3 tempos, tá? E como que eu saberei reconhecê-los? Modo subjuntivo. É bem simples. Ó, número 1. Presente do subjuntivo. Ainda é aquela maneira, forma lá da escola, colocando a conjunção integrante que na frente. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Ainda é assim. Agora aqui, ó, 2. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui não é bem como nós aprendíamos na escola. Aprendíamos que era o ser, né? O ser também pode ser futuro. Se ela fizer, é futuro. Se ela fizesse, é passado. Então, a forma de conjugar um verbo no pretérito imperfeito é usando uma combinação. Se ontem. Se ontem ela fizesse, não tem erro. Se ontem nós cantássemos, não tem erro. Claro que há mais uma dica. Quando for pretérito imperfeito do subjuntivo, a terminação do verbo é sempre a mesma, SSE. Então há mais uma dica, né? Se João estudasse, se Maria casasse, se nós fizéssemos, se eles parassem, tá aí. E quando eu quiser conjugar, pessoal, o futuro do subjuntivo, eu vou usar, não
Porque nós aprendemos a usar o quando. O quando ele introduz qualquer tempo. Quando encontrei é passado. Quando eu disser, futuro do subjuntivo. Quando ele saiu, pretérito perfeito. Quando ele sai, fala sempre bobagens, presente. Então, o quando é tudo. Então, a melhor forma é colocar assim, ó, se amanhã. Por quê, professor? Porque usando se amanhã, eu jogo o verbo necessariamente para o futuro do subjuntivo. Se amanhã ele vier, se amanhã ele cantar, se amanhã ele fizer. Deu. Então, puder, olha, observa, tudo o que não puder, se amanhã ele puder. O puder, pessoal, é futuro do subjuntivo. Ó, se amanhã ele puder, será ótimo. Então, nós temos de encontrar o futuro subjuntivo. Coloca se amanhã ele. Se amanhã ele vai. Não. Se amanhã ele vai, não tem como. Então, o vai, atualmente ele vai, é presente do indicativo. Tá? O vai é presente do indicativo. Ok? For, se amanhã ele for. Opa, peguei. Se amanhã ele for. Então, aí sim, é futuro do subjuntivo. Se amanhã ele for. Letra B. Se amanhã ele irá. Não, amanhã ele irá. Isso aqui é futuro do presente. Futuro do presente do indicativo. Vá. O vá depende, pessoal. Pode ser assim, ó, que ele vá, presente do subjuntivo, tá? Que ele vá, presente do subjuntivo. Mas, como o imperativo, ele também vem do subjuntivo, vá agora pode ser imperativo também. Falta contexto. Então, aqui, ó, vou puxar para cá, ó. Também poderia ser imperativo afirmativo, uma ordem. Ok? E fosse, puxando um pouco para cá, ó, se amanhã ele fosse. Além disso, vocês têm essa terminação SSE que não deixa mentir. Isso aqui, pessoal, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem? Ali não deixa mentir. Certo? Excelente? Maravilha!